Por 4 longos anos, o presidente russo Vladimir Putin fez e quebrou promessas. Ele afirmou ao povo russo que a guerra estava distante, que a vida seguiria quase normal e que os sacrifícios seriam de outros, em outros lugares. Durante 4 anos, a maioria dos russos acreditou nele ou tolerou a mentira, pois a vida pouco mudou no início. Mas parece que a Rússia está chegando a um ponto de ruptura, e rápido. Então hoje, vamos analisar exatamente o porquê disso e o que isso pode significar para o homem do Kremlin, que construiu toda a sua reputação em nunca parecer fraco. Vamos começar pela internet, que pode parecer quase trivial diante de tanques, drones e mísseis. Desde 2025, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, vem desligando a internet móvel do país em uma escala nunca vista antes. A justificativa oficial era a segurança. Drones ucranianos usavam redes celulares russas e cortar o sinal visava cegá-los. Mas os desligamentos logo foram além da defesa aérea, tornando-se um instrumento de controle e parte da crescente repressão ao livre fluxo de informações na Rússia. Os números impressionam. No final de 2025, a Rússia estava registrando cerca de 2.000 desligamentos de internet móvel todo mês. Para comparar, isso supera todos os desligamentos ocorridos no restante do mundo em 2024. Depois ficou ainda pior. Em março deste ano, as autoridades desligaram a internet móvel em toda Moscou por quase 21 dias seguidos, sem dar nenhuma explicação real para os milhões de pessoas que moravam lá. Moscou não é uma cidade que se desliga facilmente. Quando o sinal caiu, a vida parou. As pessoas não conseguiam pagar com cartões, abrir mapas, pedir táxi pelo celular ou até acessar estacionamentos e banheiros públicos, pois grande parte da infraestrutura da cidade depende de aplicativos. Os serviços de segurança também praticamente bloquearam o Telegram, uma das plataformas de mensagens mais usadas no país, a partir de abril de 2026. Muitos usam redes privadas virtuais para driblar o bloqueio, mas o governo tenta proibir isso também. No lugar delas, o governo lançou seu próprio aplicativo de mensagens, uma plataforma estatal chamada Max, que agora já vem pré-instalada nos celulares vendidos na Rússia. Mas para piorar, bastou algumas semanas depois disso para o governo aparentemente mudar de ideia. O lançamento apressado da plataforma fez com que ela saísse sem segurança, levando o comando a sugerir novamente o Telegram para as forças da linha de frente. Então, por que isso faz a Rússia parecer tão fraca? A resposta está no controle da narrativa. Por anos, Putin manteve a guerra longe do dia a dia dos moradores de Moscou e São Petersburgo, cuja satisfação é crucial para a estabilidade do seu regime. Os fechamentos trouxeram a guerra e a instabilidade para o foco das pessoas. De repente, a guerra não era mais um rumor distante do noticiário. Pequenos negócios perdiam dinheiro por não conseguirem operar lojas online durante quedas de serviço. 4 anos depois, a guerra chegou em casa e mudou a rotina diária de milhões que nunca haviam pensado muito nela. E essas pessoas começaram a falar. As críticas foram altas, públicas e até incomumente diretas para um país onde se manifestar traz riscos reais. Um rapper chamado Pataka disse ao público que o país estava voltando à Idade da Pedra e questionou se os criadores dessas políticas tinham perdido o juízo. O oficial aposentado da KGB, Andrei Bezrukov, que não é dissidente liberal, fez uma repreensão pública, alertando que o Estado agia contra seu povo e piorava suas vidas. De Mônaco, a blogueira russa Victoria Bonia publicou um vídeo de 18 minutos para Putin, relatando que a população havia sido e continuava sendo roubada. O vídeo viralizou rapidamente na Rússia. Vale destacar que, por enquanto, não há protestos. Mas todos esses eventos, combinados com o fato de que a Rússia está lenta, mas seguramente, perdendo o controle sobre os números reais da guerra e inevitavelmente terá que admitir isso ao seu público, significam que agora existe um risco real de exatamente isso acontecer. As pesquisas revelam a mesma história em números. Em dezembro de 2025, o Instituto Estatal de Pesquisas, Vitsum, descobriu que cerca de 78% dos russos disseram confiar em Putin. Em abril de 2026, apenas 5 meses depois, esse número havia caído para 65,6%, uma queda de 12,2 pontos percentuais, que representou o ponto mais baixo de todo o período de guerra. Agora, você sempre deve tratar os números de um instituto estatal de pesquisas com cautela, porque eles são feitos para agradar o homem no comando. Mas é exatamente isso que torna a queda tão perigosa. Quando até mesmo os próprios institutos de pesquisa do Kremlin estão publicando uma queda assim, o clima real nas ruas quase certamente é ainda pior.
Isso é confirmado pelo fato de que uma pesquisa independente do Centro Levada, realizada em fevereiro, descobriu que 67% dos russos acreditam que o país deveria estar caminhando para negociações de paz. 2/3 da população estão sinalizando discretamente ao governo que querem o fim disso. O descontentamento também cresce devido ao estado da economia russa, algo que o Kremlin não consegue esconder tão facilmente quanto uma guerra. Durante grande parte do conflito, a economia russa superou as previsões de colapso. As sanções chegaram e a economia se adaptou. O petróleo seguiu sendo exportado para a Índia e China, enquanto a frota das sombras vendia a países usando bandeiras estrangeiras. Os gastos militares injetaram dinheiro nas fábricas e nos salários, e o boom impulsionado pela guerra encobriu os danos causados à economia pela inflação. Mas isso está lentamente chegando ao fim. Dados oficiais mostram que o PIB da Rússia encolheu 0,3% nos primeiros 3 meses deste ano, a primeira redução desse tipo desde 2023. O Ministério da Economia reduziu discretamente sua própria previsão de crescimento anual para 2026, cortando de 1,3% para apenas 0,4%. Um analista independente acredita que a situação real é consideravelmente pior do que as autoridades estão dispostas a admitir. Para alguns, a Rússia deve enfrentar uma fase econômica mais difícil, já que manter a guerra está cada vez mais caro. Após certo ponto, as defesas ucranianas tornaram o uso direto de infantaria um desperdício de tempo, dinheiro e vidas. Analisando além dos principais números, a economia civil parece ainda mais em apuros. O investimento empresarial atingiu o menor nível desde a pandemia, pois nenhuma empresa sensata expande com futuro incerto e empréstimos caros. A produção manufatureira fora das indústrias de guerra está em forte contração. Mesmo assim, a Rússia praticamente não tem exportações de armas, com a Fundação Jamestown sugerindo que a Rússia perdeu mais de 90% de suas exportações. Uma análise mais conservadora de março de 2026 indica que essa perda é de apenas 64% em 5 anos, entre 2021 e 2026. Mesmo assim, isso é uma quantidade enorme de renda perdida. Depois, há os bancos, e eles podem ser a parte mais perigosa de toda a situação. Os credores russos enfrentam aumento de dívidas empresariais inadimplentes, já que muitos tomadores não conseguem pagar. Em abril, rumores circularam de que o governo planejava congelar ou confiscar depósitos bancários dos cidadãos. Diversos grandes canais do Telegram divulgaram supostos documentos vazados do Banco Central como prova disso. Esses documentos provavelmente eram falsos, mas causaram pânico, o que bastou. Esse nervosismo torna o sistema mais vulnerável a uma corrida bancária. Em uma economia saudável, boatos falsos desaparecem. Em uma economia assustada, podem virar profecias autorrealizáveis. Agora chegamos aos documentos vazados, que iniciaram toda essa discussão. Em maio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quantificou tudo isso de forma inédita. Em declaração no Telegram, ele disse que o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia obteve documentos russos internos, revelando uma avaliação honesta das perdas do país na guerra, que Moscou tentava esconder do mundo e de seus cidadãos. É importante esclarecer o que esses documentos são e o que não são. O presidente ucraniano fez alegações com base em seu serviço de inteligência, mas os documentos originais não foram divulgados. Este é um nível inferior de evidência comparado aos dados de instituições ocidentais citadas. Considere o que segue como o relato da Ucrânia, não confirmação independente. Porém, tudo se encaixa de forma precisa com os dados abertos já disponíveis. De acordo com Zelensky, o primeiro grande indicador nesses documentos foi o fechamento de poços de petróleo ativos. Ele afirmou que uma empresa petrolífera russa já teve que suspender operações em cerca de 400 poços, o que é relevante devido à natureza peculiar do petróleo russo. Na Rússia, reabrir um poço fechado é mais difícil do que em outros países produtores de petróleo, por causa da geologia e das técnicas usadas. Um poço parado não retorna à operação só porque os preços sobem. Segundo Zelensky, essas foram perdas significativas e duradouras, não só uma pausa temporária. O segundo indicador foi a queda no refino. Segundo ele, o refino de petróleo russo caiu ao menos 10% nos primeiros meses deste ano, atribuindo a queda à campanha ucraniana de ataques de longo alcance à infraestrutura energética russa. Depois voltamos aos bancos. A avaliação vazada descreveu 11 instituições financeiras russas se preparando para a liquidação, com outras 8 enfrentando problemas críticos que não seriam solucionáveis sem recursos externos. Essas são alegações da inteligência ucraniana,
mas considere também a admissão do governo russo sobre a contração. Junto ao déficit dobrado apontado por economistas independentes e a crise dos créditos podres relatada por analistas ocidentais há meses, e a imagem vazada deixa de parecer uma propaganda fantasiosa e começa a parecer uma versão mais sombria de uma história que todos já conseguem ver. A fraqueza do petróleo chama a atenção, já que 2026 prometia ser um ótimo ano para a receita energética russa. A guerra no Irã fez os preços globais do petróleo subirem mais de 50% em apenas 3 meses, de fevereiro a maio. O aumento de preço foi tão perturbador para os mercados globais que os Estados Unidos suspenderam sanções às exportações de petróleo russo para manter o fluxo do petróleo bruto. Putin deveria ser muito rico, e por um tempo realmente foi. Em março, a receita da Rússia com exportação de petróleo quase dobrou em relação ao ano passado, sendo o maior valor mensal desde 2023. Mas isso não será suficiente. Antes de explicar o motivo, inscreva-se no The Military Show para não perder novidades sobre geopolítica global. Publicamos vídeos diários com eventos recentes, grandes reviravoltas e informações essenciais para você. Voltando à aparente crise do petróleo da Rússia. Uma grande parte disso é que os ataques da Ucrânia a refinarias e infraestrutura de energia limitaram qualquer tentativa de ganho econômico ao reduzir diretamente a quantidade de petróleo que a Rússia pode produzir e exportar. No início de abril de 2026, as exportações de petróleo da Rússia haviam caído para 3,5 milhões de barris por dia, abaixo da média de 5,2 milhões no período anterior, de acordo com uma análise da Carnegie Endowment. Em 2 semanas, foram cerca de 30 milhões de barris em exportações perdidas, justamente quando os preços estavam no auge. No ano passado, a Ucrânia atingiu pelo menos 21 das 38 refinarias russas, provocando escassez de combustível, alta de preços e longas filas nos postos. A campanha está se intensificando porque a Ucrânia desenvolveu drones de longo alcance para atacar mais fundo no território russo. Numa noite de maio, a Ucrânia lançou 600 drones de longo alcance contra Moscou, no maior ataque do tipo na guerra. Muitos penetraram as defesas da capital e atingiram sua maior refinaria pela primeira vez. Enquanto a economia vacila, o cenário no campo de batalha também mudou. Esse talvez seja o desenvolvimento que mais assusta o Kremlin, pois atinge diretamente a fonte da autoridade de Putin. Em dezembro de 2025, a Rússia conquistava cerca de 18 km² de território ucraniano por dia, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, até que os avanços começaram a desacelerar. Em fevereiro de 2026, pela primeira vez desde julho de 2023, a vantagem mudou de lado, quando a Ucrânia começou a conquistar ganhos territoriais líquidos. A razão não é simplesmente coragem ou sorte. É tecnologia e uma base industrial aprendendo a inovar em uma velocidade assustadora. Os novos drones da Ucrânia ampliaram a zona de morte que as tropas atacantes precisam atravessar antes de conseguir tomar e manter território. A área ficou tão letal que as forças russas não conseguem mais formar grupos de assalto de 30 homens, que antes rompiam as linhas ucranianas. Eles são obrigados a avançar apenas em duplas ou trios. Robert Brovdik, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, afirmou que drones representam 2% das forças armadas ucranianas, mas são responsáveis por 1/3 dos alvos destruídos. E lembre-se, há ataques de longo alcance a serem considerados, onde a Ucrânia está atacando constantemente infraestruturas a mais de 100 quilômetros atrás da linha de frente. Mas como chegamos a esse ponto? A guerra de atrito em andamento, tecnicamente, deveria ser vencida pela Rússia, pela lógica brutal de que tinha mais homens para jogar na linha de frente do que a Ucrânia. Mas a conta finalmente chegou. Dados desde dezembro de 2025 sugerem que as baixas da Rússia agora excedem o número de recrutas que ela consegue obter. A revista The Economist calculou que cerca de 3% de toda a população masculina russa em idade de combate foi morta ou ferida nesta guerra, até meados de 2026. Putin evitou antes o pesadelo político de mobilização total ao comprar seus soldados. O Estado ofereceu bônus de assinatura e salários altos demais para serem rejeitados por homens de regiões mais pobres, chegando a superar o salário médio anual da Rússia. Esse grupo está se esgotando e a Rússia busca recrutas em outros lugares. Lembra dos 11 mil soldados norte-coreanos enviados para lutar pela Rússia e mencionados no final de 2024? Isso aparentemente foi só o começo, já que a Rússia conseguiu recrutar 1.700 pessoas de países africanos, incluindo Zimbábue e Quênia. No final, esses números são insignificantes perto da necessidade de mão de obra da Rússia. O Kremlin, então, adota medidas indiretas. Em outubro de 2025, Putin alterou uma lei federal para que reservistas possam ser convocados, mesmo sob a ficção de que não é uma guerra, mas sim uma operação militar especial.
O Estado passou a pressionar suas empresas a recrutar, impondo cotas de soldados para elas entregarem. Em janeiro de 2026, o Estado mudou o alistamento para o ano todo, o que significa que os homens podem ser convocados a qualquer momento se precisarem servir, e os bônus vêm aumentando constantemente desde então. Cada opção aumenta o sofrimento de uma economia já em queda, pois cada homem enviado à linha de frente é um trabalhador a menos em um mercado já carente de mão de obra. Se você quer uma imagem que mostre até onde isso chegou, olhe para a Praça Vermelha no desfile do Dia da Vitória em 2026. Para Putin, esse desfile é um teatro político sagrado. Ele é feito para intimidar, para mostrar a Rússia como uma grande potência militar e para envolver a guerra atual na glória da derrota soviética da Alemanha nazista. Este ano foi uma sombra disso, com pouca quantidade de equipamentos pesados e com medo constante de que os ucranianos pudessem atacar o próprio evento. Todo o equipamento que normalmente seria desfilado nas ruas foi mostrado apenas nas telas de televisão. Líderes estrangeiros como Xi Jinping da China estavam notavelmente ausentes. O mais humilhante foi que o desfile só ocorreu após os Estados Unidos negociarem um cessar-fogo de 3 dias, com Zelensky brincando ao brincar que permitiria a realização do desfile. Os fracassos de Putin no campo de batalha agora são criticados de uma direção inesperada. Pelo campo pró-guerra russo, composto por linha dura, que queria uma atuação mais forte. Abbas Galiamov, ex-redator de discursos de Putin e atualmente opositor no exterior, disse ao Wall Street Journal que o ponto de virada foi em janeiro, quando a guerra na Ucrânia superou em duração o conflito da União Soviética contra a Alemanha nazista. Quando até quem defende mais guerra zomba da sua competência, a situação é perigosa, e Putin parece perceber isso. O Kremlin agora está ocupado encenando mais propaganda, mostrando Putin encontrando várias pessoas ao ar livre, usando roupas comuns e cercado não por militares, mas por pessoas comuns. Todo esse espetáculo é uma fachada destinada a desmentir qualquer alegação de que Putin tem se escondido em bunkers quando não está sendo fotografado fazendo discursos autoimportantes. Tudo isso agora está se misturando à questão de como e se a guerra vai acabar. As negociações lideradas pelos americanos, previstas para o ano passado, estagnaram após Donald Trump assumir o cargo. Após meses de pouco progresso, os Estados Unidos se retiraram formalmente das negociações, deixando a Ucrânia e o resto da Europa de um lado e a Rússia do outro. No início de 2026, Trump estava consumido pela guerra no Irã, e ao cortar o financiamento para a Ucrânia, os Estados Unidos também perderam grande parte de sua influência sobre Kiev. Mesmo sem apoio da maior força militar do mundo, a Ucrânia aparenta prosperar. O resto da Europa assumiu a responsabilidade, enviou mais equipamentos e ajuda, formando a coalizão dos dispostos para debater o futuro da guerra e até cogitar intervenção direta com tropas. Putin também insinuou de maneira enigmática que a guerra pode acabar em breve após o desfile da vitória. Ele reafirmou ser prejudicado e disse que só encontraria Zelensky quando a Ucrânia aceitasse uma paz duradoura. Com base em anúncios anteriores, isso está de acordo com a tentativa da Rússia de extrair o máximo possível da Ucrânia sem oferecer garantias. Há ainda uma possibilidade mais sombria sobre tudo o que falamos. Os apagões de internet, a repressão, a crescente influência do FSB, tudo isso aponta para um regime que se prepara para extrair ainda mais de sua população exausta à força. A Rússia pode estar se preparando para eliminar qualquer resistência às medidas rigorosas que a guerra exigirá, apontando para um precedente assustador. Em janeiro, o aliado da Rússia, Irã, impôs um apagão nacional da internet e usou a escuridão resultante como cobertura para um massacre que, segundo relatos, matou mais de 30 mil civis. Assim, a única questão real é até onde Putin está disposto a ir para se manter no poder. Mesmo assim, pode não ser suficiente. Para saber mais sobre o que o Kremlin pensa de Putin, veja este vídeo. Não esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias de geopolítica global.